Reikdal, né, que é um psicoterapeuta, estudioso da Joana, e também o Décio Iandoli, né, que é um médico filiado à AME e um palestrante espírita que tem umas ideias muito interessantes também a respeito desse tema aqui que nós vamos abordar na noite de hoje. Deus e caridade. Esse tema está dividido em 3 partes. Na primeira parte, Emmanuel vai comentar a nossa relação com Deus no passado. Na segunda parte, Emmanuel apresenta Jesus e vai comentar o ensinamento de Jesus de como nos relacionarmos com Deus. E na última parte, nós vamos ver esta caridade como âncora no relacionamento nosso com Deus. Nós vamos fazer em parceria, eu e a Edna vai lendo, eu vou fazendo um comentáriozinho, tá? E vamos ver se a gente consegue também, né, depois se tiver alguma dúvida de algum de vocês aí, para a gente poder conversar sobre esse assunto, né? Edna, você pode então começar, por favor? Posso sim. Por longos e tortuosos caminhos, temos procurado a integração com Deus. Existências múltiplas, atravessamos, forças enormes despendemos. Julgávamos que estivesse nele a egolatria dos tiranos coroados e inventamos processos de adoração com que lhe granjeássemos a simpatia. Supunhamos homenagear-lhe a grandeza com o Fausto dos ritos exteriores e erigimos palácios em que lhes ofertássemos o ouro e a púrpura em forma de louvor. Acreditávamos que o Supremo Senhor quisesse dominar as criaturas pelo freio da violência e não hesitávamos em criar sistemas religiosos de opressão com que se dobrasse a serviço de quantos não pensassem pela nossa cabeça. Admitíamos que fosse ele ávido de honrarias e não vacilávamos consagrar-lhe sacrifícios sanguinolentos à frente de símbolos com que lhe mentalizávamos a presença. Pois é, nesta primeira parte, nós temos como era o nosso relacionamento com Deus. Como era. E nós vamos percebendo que, na atualidade, esse relacionamento do passado não mudou muito. Em muitas situações, né, da vida, nós ainda somos aquele homem do passado. Emmanuel traz aí para nós, já pegando uma relação com Deus mais atual, mais do sentido antropomórfico, né? E ele nem fala do sentido antes da Bíblia, né? Desse relacionamento que nós tínhamos com Deus antes dos profetas, né? Então, a partir desse relacionamento, né, que a Bíblia vem citando, né, o relacionamento do Deus antropomórfico, aquele velhinho de barba branca, com dedo em riste, né, que castiga, que não tem misericórdia, que não dá segunda oportunidade, né? Então, este relacionamento é um relacionamento de um Deus irado, de um Deus tirano, né? Que precisa de oferendas, precisa de louvores, precisa de processos de adoração complexos, né? E, então, Emmanuel está aí colocando para nós, né, essa trajetória nossa, né? E dentro dessa trajetória nossa, nós precisamos entender que este nosso modo de pensar Deus, né? Essa nossa relação com Deus, esse modo de pensar Deus, faz o nosso comportamento do dia a dia. Então, nosso comportamento do dia a dia, ele é centrado nas ideias que eu tenho em relação a esse Pai, a esse Deus, né? Então, se nós imaginarmos um Deus vingativo, eu vou temer a Deus, eu não vou amar a Deus.
se eu pensar num Deus que precisa de oferendas, precisa de sacrifícios, precisa de rituais, toda vez que eu for me direcionar a esse Deus, eu vou pensar num ritual, eu vou pensar numa oferenda, eu vou pensar em alguma coisa que agrade a esse Deus para que eu possa conversar com ele. Então, Emmanuel está colocando esta fase da nossa vida. E esta fase da nossa vida, ela ainda permanece muito intensa no nosso presente. Então, nós vamos agora ver aí o que é que Emmanuel coloca para nós a seguir. Compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações, nem pompas, nem vítimas, nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Nesta parte aí da leitura, né, que a Edna fez, nós vamos percebendo que esse mentor querido, Emmanuel, ele diz para nós sobre a misericórdia divina de Deus para conosco. Esta misericórdia divina, ela é total, infinita, absoluta, né? Então, manda o seu filho predileto, né? Vamos dizer assim, predileto entre aspas, porque Jesus conquistou, né? Essa evolução, né? Então, manda Jesus encarnado aqui no planeta, né? E fala, vai lá naquele planeta explicar para o povo, né? Explicar para cada um de nós, né? Como é que vocês precisam se relacionar comigo, com Deus, né? E Jesus vem encarnado aqui no planeta, né? Nesse gesto de compadecimento de Deus para conosco, né? Deus se compadece da nossa ignorância, né? E o que Jesus vem fazer? Nada mais, nada menos do que dizer para nós que Deus é Pai, que Deus é Pai de infinita bondade e de infinita sabedoria. Não dá para emocionar a gente mesmo quando nós pensamos assim, um Deus Pai? Vamos colocar esse Deus Pai aqui dentro do nosso coração neste momento. Paternidade divina. Olha que bênção, que alegria. Então, e esse Deus Pai, né, é esse Deus que não pede adulação, esse Deus que não pede pompas, né, conforme diz lá o Emmanuel, não pede vítimas, não pede holocausto. Então, se ele não pede nada disso, o que ele pede para nós, né, os seus filhos? Ele pede esse coração inflamado de fraternidade do serviço do bem. Coração inflamado de fraternidade. Vamos pensar no nosso coração exalando fraternidade, exalando amor, exalando carinho, né? Qual é o objetivo dessa fraternidade que nós exalamos e que Deus pede que nós possamos exalar? O objetivo é para que a terra se abra em glória, né? Para a felicidade do seu reino, do reino de Deus. E aí vem lá no Livro dos Espíritos, da questão 779, né? Onde Kardec pergunta aos espíritos se o homem, para ele progredir, se ele consegue progredir sozinho ou se ele precisa que alguém o ensine a progredir, né? E os espíritos respondem para nós que o homem progride sozinho e também precisa do outro para ajudá-lo a progredir. Ele progride sozinho quando ele é perseverante, quando ele é consciente, quando ele tem a vontade de aprender, quando ele tem a vontade de ser feliz,
onde ele tem a vontade de ser uma pessoa melhor, aí ele progride. Mas ele precisa do contato social, porque é através do contato social que os mais adiantados ajudam os outros a progredir. Os mais adiantados ajudam os outros a progredir. O que é isso, senão a fraternidade? Né? A fraternidade que Deus nos pede e Jesus nos ensina. Né? Então, conclui-se que este coração cheio de fraternidade a serviço do bem só pode ser exercitado pelo contato social, pelo nosso relacionamento social. E nós temos também, né, lá na questão número 10 do Livro dos Espíritos, né, onde a Kardec pergunta, né, se nós podemos compreender a natureza íntima de Deus. E os Espíritos respondem para Kardec que ainda não, porque falta um sentido para nós. E lá na Gênese está dizendo que, como é que nós vamos explicar para um cego de nascença como é a luz? Falta para esse cego de nascença o sentido da visão, né? Então, para nós entendermos ainda a natureza de Deus, falta para nós um sentido. Esse sentido é o da perfeição. Mas passo a passo, através da fraternidade, onde os mais adiantados ajudam os que ficam na retaguarda, nós vamos caminhando, né? Nós vamos marchando para entender esse verdadeiro reino de Deus. Bom, voltando aí para Emmanuel, né? Nós temos aí como é que nós podemos nos unir a Deus. Como é que nós podemos nos unir a Deus? E eu vou pedir a Edna que leia mais um pedacinho, por favor. Por esse motivo, o mestre, embora respeitasse as convicções dos seus contemporâneos, esmerou-se em ensinar-nos a unir com Deus, acima de tudo, por meio do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as procedências. Desde então, renovadora luz clareou o espírito das nações e a humanidade começou a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui de sua bênção e que a todos nos espera, hoje ou mais tarde, por filhos bem-amados, unidos na condição de verdadeiros irmãos uns dos outros. Então, nesse trecho, né, por esse motivo, o mestre, embora respeitando as convicções dos contemporâneos, né, quer dizer, o Jesus respeitando a crença de cada um, né, respeitando a forma de viver de cada um, Jesus vem nos ensinar como é que nós podemos nos unir a Deus. E nós sabemos, né, nós aqui que estamos aqui nesse grupo amoroso desta noite, né, nós sabemos que a prece, né, a prece é a nossa forma de nos dirigirmos a Deus. Então, orar é elevar o pensamento a Deus, é entrar em comunhão com Deus, né, para que nós possamos receber o conforto, o consolo, podemos receber a esperança, né, que tanto nós precisamos para poder conduzir a nossa vida. Mas aqui nesse trecho, né, que foi lido, né, Emmanuel diz sobre a forma de nos unirmos com Deus, além da oração, né? E Emmanuel fala que nós precisamos do próximo. Nós precisamos do próximo. E aí nós vamos vendo lá no nosso evangelho, né? Segundo Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, uma passagem muito interessante, onde Jesus conversa com um fariseu. Na verdade, esse fariseu que se considerava o doutor da lei, ele quer
fazer uma pergunta para Jesus. E faz essa pergunta. A pergunta é a seguinte, ele diz assim, qual é o grande mandamento da lei? Faz essa pergunta para Jesus. Qual é o grande mandamento da lei? E vejam a resposta de Jesus. Você, fariseu, estou colocando aqui com as minhas palavras, tá? Você, fariseu, deve amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento e o maior. Então, é como se Deus estivesse falando para nós perguntando aqui para Deus, né? Perguntando aqui para Jesus, né? Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus fala para nós. Edeli, Edna, Josi, Otacílio, Noeli, Manuel, Simone, você deve amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento. Mas tem um segundo, né? Um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro. E aí Jesus diz, amar o vosso próximo como você se ama. Amar o vosso próximo como você se ama. E Jesus completa que toda a lei e o ensinamento passado pelos profetas ao longo do tempo contém esses dois mandamentos. Então, isso aí já existia e eles ainda não tinham percebido. Então, por isso que nós temos um capítulo lá onde Jesus diz, não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. Quer dizer, estes mandamentos já existiam desde o tempo dos profetas, e Jesus vem relembrar, vem dar agora um prosseguimento para esse ensinamento de uma forma mais clara e mais objetiva, para que pudéssemos todos nós entender como é esse relacionamento nosso com Deus. Então, Jesus, aqui, né, nessa resposta maravilhosa dele, né, ao se referir aqui ao segundo mandamento, né, Jesus dá o parâmetro do amor para nós. O parâmetro do amor. Como é que nós vamos nos relacionarmos com Deus? Qual é o parâmetro do amor que nós devemos ter, né? E Jesus fala, não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E não se pode amar o próximo sem amar a Deus. Então, são duas situações totalmente entrelaçadas. Por isso, Emmanuel coloca aqui, né, algumas situações, né, que ele coloca aqui. Socorro aos necessitados, esperança dos tristes, amparo aos enfermos. Essas são ações nossas, né, em relação ao próximo, né, para que nós possamos aprender a amar. Então, nós vamos vendo aqui, né, que dentro desses exemplos que Manuel coloca para nós socorro aos necessitados, esperança aos tristes. E nós ficamos, mas como fazer? Como fazer corretamente um socorro ao necessitado? Como fazer corretamente uma esperança aos tristes? Como fazer corretamente um amparo aos enfermos? Né? E esse como fazer, Jesus, amoroso e bom, dá um outro parâmetro para nós dentro desse segundo mandamento. Será que vocês conseguem descobrir? Este parâmetro que Jesus dá para nós está lá no segundo mandamento. Ele fala, amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o si mesmo, senão nós?
Então, o parâmetro começa por nós. Começa por nós. E dentro desse parâmetro, nós vamos vendo uma situação interessante, né, que a Joana de Ângeles coloca para nós, que é a questão do auto-amor, né? O auto-amor. Então, o Haroldo Dutra, ele tem uma fala, o Haroldo Dutra, um palestrante espírita, né, ele tem uma fala muito interessante, que ele diz assim, um exemplo que ele dá, né? Ele fala, quando nós entramos no avião, né, a aeromoça fala assim pra gente, a aeromoça, olha, hoje não chama mais aeromoça, né? Fala assim pra gente. Pois é. Máscaras cairão, né, com oxigênio, se você precisar, né, coloque a máscara primeiro em você, respire, para depois ajudar o outro, né? Então, que é isso, né? Primeiro, antes de nós auxiliarmos o outro, nós precisamos nos proteger. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa saúde, vigiar os nossos pensamentos, cuidando da nossa alma, fazer prece de sustentação, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem na caminhada. Estas situações são situações de alto amor. E o Marlon Regdal, né, ao comentar a mentora Joana, ele diz que esse auto-amor, né, aliás, quem disse é a Joana, né, que esse auto-amor é quando o ego se reconhece. E aí eu me lembrei, né, é interessante como essas coisas vêm surgindo na cabeça da gente. Eu me lembrei quando o ego se reconhece. Então, quando eu estou assim irritada, quando eu estou nervosa, quando eu estou numa situação complicada comigo mesma, o que eu faço? Eu me desdobro. E como que é esse processo de desdobramento? Eu coloco a Esther da minha frente e converso com a Esther. E é uma técnica que tem funcionado comigo, que é a técnica do você se espelhar, né? Então, eu coloco e falo, e aí, Esther, você está querendo se auto-enganar? Você diz que é calma, mas não está tendo um comportamento de calma. Você diz que não tem irritação, mas está tendo um comportamento de irritação. Você diz que já está conseguindo esquecer, mas toda hora você está lembrando da situação. Então, na medida em que eu vou conversando comigo, eu estou fazendo com que o meu ego se reconheça. E quando o meu ego se reconhece em algumas situações, eu estou praticando o auto-amor, né? Então, essa prática do auto-amor nos faz nos ver como somos, sem nos enganarmos, para poder auxiliar o nosso próximo através do exemplo, basicamente. Porque Jesus fala como a si mesmo, quer dizer, como você age. Agora, como que você age? Tomar uma aguinha aqui. E aí nós vemos o Décio Iandoli, é um médico, né, da Associação Médica Espírita, palestrante, uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por ele, e ele tem umas colocações muito importantes com relação a esse auto-amor. Ele fala, né, que nós somos como um pêndulo. Olha que interessante. Todo mundo conhece um pêndulo, né? Vai e volta, né? Somos como um pêndulo. Pêndulo. Ora, me considero o top de linha, perfeito. Ora, me considero uma droga. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? E que nós precisamos estar sempre, né? Nós devemos tentar sempre estar no meio do pêndulo, né? É a sensatez, né? É o bom senso que Kardec nos fala sempre, né? Estar no meio do pêndulo para poder praticar o auto-amor. Nem muito convencido, nem muito deprimido.
assumir as nossas dificuldades, condenar menos, se amar mais, porque autoflagelo pela culpa, o pêndulo está desregulado. Dizer também, eu sei tudo, você nada sabe, também o pêndulo está desregulado. Então, quando nós praticamos o auto-amor, não fazendo propaganda de nós para nós mesmos, né? Propaganda falsa ainda, enganosa, né? Não diminuir o outro para que eu me sinta melhor, não usar bullying para com o outro, né? Para elevar o meu ego, entender que o auto-amor não está ligado em eu mereço essa joia, eu mereço um carro, eu mereço um marido melhor, né? Nós até merecemos, né? A joia, o carro, o marido já é questionável, né? Então, que nós não pensemos nessas coisas materiais, que nós pensemos na elevação do espírito, né? O que eu mereço de melhor para o meu espírito, né? Então, essas reflexões sobre o auto-amor é o parâmetro para praticar o amor ao próximo. Vocês estão entendendo direitinho? Todo mundo está me ouvindo direitinho? Olha o sinal aí. Isso. Então, vamos continuar, né? Então, estas reflexões, né? Novamente nos remetem lá à frase de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Si, você, né? O que você quer para você? O melhor, a paz, a saúde, a alegria, o alimento, a roupa, a serenidade. Se você quer isso para você, você também deseja isso para o seu próximo, né? Porque você age através do exemplo, ajudando o seu próximo. Então, depois desse auto-amor, para poder cumprir esse segundo mandamento, né? Porque nós estamos falando até agora do segundo mandamento, né? Jesus está lá, amar ao próximo. Então, nós já falamos do amor a si, né? Agora vamos falar do amor ao próximo. Amor ao próximo, né? Então, muitas vezes, aqui nós vamos pegar um pouco a fala do Décio Iandoli, né? Ele fala que muitas vezes nós dizemos que ter empatia é se colocar no lugar do outro. Então, a gente fala, se coloque um pouco no lugar do outro, né? Mas ele disse que nós precisamos, o Décio, ele disse que nós precisamos ir um pouco além, né? Que se colocar no lugar do outro é diferente de ser o outro. Porque, por exemplo, se vamos pegar um homem-bomba, Jesus não fala que nós temos que amar o nosso próximo? Quando você vê um homem-bomba, será que nós conseguimos amar o homem-bomba? É difícil ainda, né? É muito difícil amar o homem-bomba. O máximo que nós podemos fazer é fazer prece pelo homem-bomba. Mas o Décio diz assim, que quando nós nos colocamos no lugar do homem-bomba, nós vamos emitir julgamentos. Nós vamos dizer assim, se eu fosse homem-bomba, eu iria pensar dessa e daquela maneira. Eu não ia agir dessa e daquela maneira. Agora, quando nós somos o homem-bomba, pelo menos por alguns momentos, o que nós vamos pensar? Nós vamos entender como é que ele pensa, porque nós somos ele. Se nós somos ele, nós vamos entender que ele tem uma cultura, que ele acredita tanto que ele é capaz até de matar pela fé que ele tem. Então, nós vamos entender o pensamento dele e não vamos emitir julgamento. Aí nós vamos conseguir amar e ajudar. Não é aprovar a atitude, é diferente. Não é aprovação de atitude, não significa isso. Significa pensar, pelo menos por alguns instantes, como o outro pensa. É entender o pensamento do outro.
E Jesus dá um exemplo claro para nós, né? Naquela passagem com Zaqueu, né? Na passagem com Zaqueu está lá pequenininho, subiu lá no topo da árvore, né? Para ver Jesus passando pela estrada com um cortejo de pessoas, né? E Jesus vê o Zaqueu lá no topo da árvore, né, pendurado no galho. Eu imagino a cena, deve ter sido muito engraçada, sabe, a cena, né? E aí Jesus fala, Mateus, desce daí, hoje à noite eu vou jantar na sua casa, né? Olha que alegria. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus vai dialogar com Mateus. Jesus, com Zaqueu, desculpe, com Zaqueu. Jesus vai conhecer melhor Zaqueu. Jesus vai entender o pensamento de Zaqueu, como é que ele pensa, porque ele era uma pessoa corrupta, né? Pelo que conta. Vai entender o pensamento dele para poder ajudá-lo. Jesus não vai se tornar um Zaqueu, mas ele vai ser o Zaqueu por alguns momentos para poder ajudá-lo. Então, é difícil se colocar no lugar do outro, mas é muito mais difícil ser o outro, nem que seja por alguns segundos. Mas nós precisamos tentar, nós precisamos perseverar. Por isso está aí, fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você, se você fosse o outro. Olha que interessante. Se você fosse o outro, quer dizer, ver o mundo através dos olhos do outro. É este o ensinamento que Jesus quer que nós consigamos entender. Então, para ser o outro, é preciso o diálogo, é preciso perguntar e é preciso escutar. E aí nós temos Rubem Alves, né, um grande pensador, escritor, um intelectual muito amoroso, né? Ele escreveu uma crônica que chama Escutatório. O nome da crônica é Escutatório. Eu não sei se vocês conhecem essa crônica. Se vocês colocarem no Google, vocês vão dar boas risadas com essa crônica que ele escreveu. E a crônica é muito profunda. Então, o Rubem Alves, ele diz assim, um pedacinho da crônica, né? Vejo sempre anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E aí, na crônica dele, ele fala que se ele montar uma escola de curso de escutatória, não vai ter nenhum aluno, né? Então, nós precisamos aprender a fazer esse curso de escutatória, né? E o Décio, ele dá um exemplo interessante para nós. Ele fala que, às vezes, a pessoa vem contar um problema para nós, né? E ela começa a relatar esse problema, e quando ela já está no início do relato, nós a interrompemos e contamos o nosso problema para ela. E o nosso problema é mais dramático, é mais complicado ainda, né? Então, nós estamos precisando fazer um curso de escutatória, né? Então, aí o Décio fala, né? Estar no meio do pêndulo é saber ouvir. Ouvir é uma forma de fazer caridade. Ouvir permite entender o outro. Ouvir permite reflexões sobre a forma de pensar do outro. Ouvir permite participar da vida do outro. Ouvir permite ser o outro para compreender e ajudar. Então, não basta nós darmos o pão, é preciso também emprestarmos o ouvido, né, para ouvirmos as razões do outro. Então, falamos do auto-amor, né, que Jesus fala, faça para o outro como quer para si. Falamos do amor ao próximo, né, se referindo ao ouvir.
E agora vamos falar do reconhecimento de Deus, do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, para reconhecer Deus, né, reconhecer esse nosso relacionamento com Deus, não é só súplica, não é só louvor, não é só agradecimento, é confiança na providência, é entrega, é aquele amor ágape, que é aquele amor incondicional. Não é esse amor vulgarizado que fala, eu amo o meu sapato, eu amo o meu vestido, não. É um amor conceito, é um amor que Deus nos permite que nós possamos passar no mesmo momento do egoísmo para o altruísmo, num piscar de olhos. Basta apenas emprestar um pouquinho aos ouvidos, os ouvidos, e sair um pouquinho do nosso egoísmo. Então, nós temos aí essas 3 fases, né, do auto-amor, do amor ao próximo e de como nos reconhecermos nesta relação com Deus, né, desse Deus Pai, de misericórdia e de bondade que nos dá sempre a segunda oportunidade, a terceira oportunidade, a quarta oportunidade, reconhecendo que nós estamos ali nos empenhado e sabendo que nós começamos do zero, começamos do simples e ignorante, mas que nós vamos atingir o arcanjo, o anjo. Edna, você pode agora, por favor, ler essa conclusão, por favor? De Emmanuel? Sim. É por isso que em todos os países e em todas as crenças, e em todos os templos e em todos os lares da terra, onde se pratique realmente o Evangelho de Jesus, o culto à providência divina começa com a caridade. Pois é. Então, fechando o nosso Evangelho da noite, né? Emmanuel está dizendo para nós que a caridade é possível em todos os países, é possível em todas as crenças, é possível em todos os templos, é possível em todos os lares da terra. Em todos esses lugares, em todos o tempo, né, em toda a humanidade, é possível a prática da caridade, é possível a prática do Evangelho de Jesus, né? E é através dessa prática da caridade que nós vamos entendendo melhor, né, que é Deus, conforme está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, né? Esse nosso relacionamento com Deus. Então, que nós saibamos nos relacionar com esse Pai Criador e que nós cresçamos um pouco mais, que nós possamos sair dessa nossa infância, porque nós ainda barganhamos muito com Deus. Nós ainda temos esse espírito de barganha. E Deus não precisa de nenhuma oferenda nossa. Deus precisa do nosso coração amoroso, primeiro para conosco mesmo, nesse alto amor, para nós podermos nos construirmos. E depois que nós, à medida que nós formos nos construindo pelo exemplo, nós poderemos chegar até o nosso próximo e os mais adiantados vão auxiliando aqueles que ficam na retaguarda. No texto de André Luiz, é um texto complementar aqui do Emmanuel, um texto muito interessante que o André Luiz coloca para nós: respeite tudo. Respeite tudo. Então, nós precisamos respeitar tudo que vem, porque tudo que vem serve de aprendizado. De tudo, nós podemos tirar uma lição útil para nós. É importante que nós aprendamos a respeitar. Edna, vamos fazer de parceria? Você lê um parágrafo, eu leio o outro? Ok. Pode começar. Respeite tudo. Do cultivo da crença raciocinada no santuário da inteligência nascem os frutos substanciosos da certeza no porvir. Então, o segundo que
conselho, vamos colocar como conselho até, né? Porque nós precisamos, né? A segunda fala aí do André Luiz, da vontade de realizar o bem. Olha bem, da vontade de realizar o bem. Surgem todos os empreendimentos duradouros no mundo. Vontade. Vontade de realizar o bem. Então, vamos ter vontade de realizar o bem. Edna. Do esforço disciplinado e incessante, nenhuma construção pode prescindir para permanecer equilibrada na sua atividade específica. Esforço disciplinado. Esforço disciplinado, né? Disciplina, 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 né? Esforço disciplinado, né? Aí, a seguir, dos sinais vivos e puros da fraternidade. Sinais vivos e puros da fraternidade. No próprio semblante, que é aquele sorriso, aquele olhar que fala, que chama para o coração, né? Então, no próprio semblante. Ninguém pode fugir se deseja alcançar a alegria real. Né? Então, os olhos dizem, o corpo fala, né? Vem a mim, né? Jesus fala, vinde a mim, né? E nós podemos ter essa fala, vinde a mim, através do nosso corpo que fala, né? Vamos lá, Edna. Da busca criteriosa do conhecimento promana a atualização e a competência do trabalhador. Então, quanto mais a gente se empenhar, um trabalhador melhor nós seremos. Da utilização da hora presente em movimento, digno decorrem a segurança e a tranquilidade das próximas horas. Então, que nós procuremos fazer o melhor neste exato momento, porque o melhor deste exato momento vai refletir nas horas seguintes. Da hierarquia de valores sustentada pelas leis eternas, alma alguma conseguirá esquivar-se. Não adianta fugir, não. Não adianta fugir. Alcançam a gente. Da fixação do mal no leito da estrada, derivam-se todas as frustrações e todas as dores que perturbam a marcha do caminhoneiro. Então, quando nós começamos a olhar muito no retrovisor da nossa vida, o nosso carro bate, acontece um acidente. Nós precisamos olhar no retrovisor quando nós vamos fazer uma ultrapassagem, né? Manobra. Quando nós vamos estar atento, né, à nossa jornada. Mas esta olhada no espelho retrovisor é uma olhada rápida, né, que sirva de impulso para que nós possamos caminhar sempre seguros. Você pode ler o restante, Edna, por favor? A vida constitui encadeamento lógico de manifestações e encontramos em toda parte a sucessão contínua de suas atividades, com a influenciação recíproca entre todos os seres, salientando-se que cada coisa e cada criatura procedem e dependem de outras coisas e de outras criaturas. Então, vai depender de outro, nós vamos sempre depender de outras pessoas, das atitudes delas, junto com as nossas, óbvio, dos conhecimentos dessas outras pessoas e dos nossos, tudo está embutido, tudo está junto, né? Então, nosso caminhar é sempre constante. E para concluir, né, esse texto, né, André Luiz diz assim, respeite tudo, ame a todos, e confie sempre na vitória do bem. Olha, gente, confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitado da evolução. Esta é a conclusão que
que o espírito de André Luiz, esse mentor querido, dá para nós. Respeitar tudo, amar a todos, confiar sempre na vitória do bem. Porque o que é o mal? O mal é a ausência de luz. Se você está numa sala escura, se acendeu uma vela, a escuridão foi embora. Então, cada um de nós somos pequenas velas, né? Que vamos iluminando o nosso caminho em primeiro lugar, porque quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar, né? E também vai iluminando o caminho do nosso próximo, neste, como disse lá a questão do livro dos Espíritos, né? Os mais adiantados vão auxiliando aqueles que ficam na retaguarda. Então, Deus é um Deus de amor, não tem trono, e todos aqueles auxiliares diretos de Deus não ficam na contemplação. Eles estão ali, na luta, lado a lado, né? O tempo todo, nos ajudando, nos intuindo e nos ensinando a verdadeira fraternidade. Então, que possamos ser sempre muito fraternos, entendendo bem. E se nós mentalizarmos de tudo isso que nós falamos hoje, só a escutatória do Rubem Alves, nós já estaremos no lucro. Já é uma lição. No lucro. Então, convido a todos que leiam a crônica completa. Muito interessante, tá? Que Deus nos abençoe. Então, a prece vai ser pela Edna, ela vai trazer as vibrações, a nossa prece, né? E aí eu peço a vocês que fiquem um pouquinho mais, né? Se nós tivermos mais alguma coisa, algum recado aí do Luiz, alguma coisa, para que o Luiz tenha a oportunidade de dar esse recado. Então, vamos lá, Edna? Vamos. Então, com o nosso coração em paz, com todas essas informações, com todas essas lições que nos são passadas, com essa permissão do nosso Senhor, do nosso Pai querido, do nosso Mestre amado, nos intuindo, que nós tenhamos sempre a condição de estarmos conectados a eles, que os nossos mentores sempre nos auxiliando, que nós possamos sempre estar conectados para fazermos o nosso melhor, que possamos elevar os nossos pensamentos, direcionar as nossas energias amorosas para esse planeta que agora tão sofrido, com tantas dificuldades em todos os cantinhos, em todas as partes, possam receber as luzes do alto, possam amenizar as suas dores, possam se conectar a Deus, que possamos vibrar pelo nosso país, nosso anjo Ismael, junto dos seus trabalhadores incansáveis, possam ter as energias amorosas das nossas preces, das nossas emanações amorosas, para trabalhar nesse nosso planeta, nesse nosso país abençoado, que possam receber as energias, todos os políticos, todos os homens das leis, que eles possam usar de todas as coisas boas, de todas as energias amorosas, para minimizar os problemas que aqui acontecem constantemente. Que todos os outros países, que todos os outros povos, com suas dores, com suas dificuldades, possam receber esse nosso amor, esse nosso direcionamento de carinho, e que possam receber as luzes do alto para conseguirem ter as energias necessárias para passar por todas essas dificuldades de agora. Que Deus, nosso Senhor, possa iluminar a todos, que o Mestre Jesus possa derramar as suas luzes e que nós estejamos sempre conectados a Ele, sempre conectados aos nossos mentores, para que possamos aproveitar o melhor dessas lições, aproveitar o melhor dessas dificuldades por que estamos passando agora. Que assim seja, Senhor, que assim seja, Mestre Jesus. Adeus. Graças a Deus e graças a Jesus, né? Luiz, quer dar